Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui do filme Marshall, Igualdade e Justiça, que está estreando no catálogo da Netflix, um filme de 2017 com o ator Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Primeiramente pessoal, é com muito respeito e reverência que eu vou falar aqui sobre Chadwick Boseman, que nos deixou em agosto desse ano. O ator foi um marco por onde passou, levando seu carisma e sua dedicação à causa da igualdade racial. O nosso eterno rei T'Challa atuou em diversos filmes, mas foi como Pantera Negra que ele fez sua voz ser ouvida pelo mundo todo. O diretor dos filmes Pantera Negra, Ryan Coogler, escreveu uma carta emocionada depois da morte do ator, relatando que ele não tinha nem conhecimento da doença, que o ator continuou trabalhando apesar da enfermidade, que não foi notada por ninguém. Pessoal, o diretor Ryan Coogler também descreveu aí nessa carta que o ator participava ativamente aí durante o processo de filmagem aí, dando tons aí para as falas aí das cenas. Também participava de testes com os coadjuvantes, coisa que nem era muito para ele participar. E também ajudou a escolher o idioma aí usado pelo pessoal de Wakanda, que ele não queria que fosse assim um inglês falado na África do Sul com sotaque, ele queria que fosse uma coisa mais cultural mesmo, então o pessoal tem um idioma próprio lá, meio tribal. Então o ator queria mesmo que ficasse um legado em relação a esse filme. Já o agente do ator informou que ele evitava fechar parcerias aí com empresas que pudessem ser vistas como um mau exemplo para os jovens negros, por exemplo, empresas do ramo de bebidas. Chadwick estava sempre pensando na elevação do povo negro e desempenhou esse papel brilhantemente durante sua vida. Nós podemos dizer que em Marshall nós temos aí um encontro de dois caras que marcaram sua geração, um encontro aí de dois heróis que tinham uma causa em comum. Nos filmes Pantera Negra foi lindo de ver aí a história de um herói negro, africano, com ideal de grandeza para o seu povo. Já em Marshall, Chadwick encara outro tipo de herói, um herói da vida real. Ele interpreta aí o papel do primeiro juiz negro indicado à Suprema Corte Americana, o juiz Thurgood Marshall, que dá nome ao filme, que foi indicado em 1967. O filme volta um pouco no tempo aí na vida do juiz para o ano de 1941, enquanto se travavam batalhas aí contra a Alemanha nazista e contra a tirania dos nazistas, nos Estados Unidos ainda se convivia com o mal da segregação racial. Na história, Marshall vive seus tempos de advogados aí da NAACP, que era a Associação Nacional para o Progresso da População Negra. Lá ele defendeu inúmeros negros acusados injustamente durante o tempo aí que ele foi advogado. O filme se baseia em uma história real e pega um desses casos emblemáticos que ajuda a gente a entender melhor a personalidade do Marshall. Nesse caso específico, Marshall é convocado para defender um homem negro interpretado pelo ótimo Sterling K. Brown, que é acusado de ter estuprado e tentado matar uma jovem branca, interpretado por Kate Hudson. Eu destaco aqui também a boa atuação de Josh Gad como Sam Friedman, um advogado judeu especialista em seguros que de forma até um pouco involuntária acaba se juntando a Marshall nesse processo. O caso de maior repercussão, entretanto, da vida de Marshall foi um caso de 1954, onde ele venceu na Suprema Corte o caso Brown versus Conselho de Educação de Topeka, que é a capital do Kansas, onde foi decidido pelo fim da segregação racial nas escolas públicas do país, que foi um dos casos mais emblemáticos do século XX. Sobre essa história que não está no filme, Brown, do caso Brown versus Conselho de Educação de Topeka, Brown se refere a Linda Brown, uma menina de apenas 8 anos que foi impedida de se matricular num colégio de brancos, e aí seu pai resolveu entrar com ação judicial. O argumento da escola para negar a matrícula da menina foi baseado num caso de 1892, que era usado até então para justificar a segregação racial no país inteiro, em vários estados aí. O nome desse caso é Plessy versus Ferguson, e ele trata do seguinte: lá em 1892, a Suprema Corte Americana negou a um negro o direito de sentar-se no mesmo vagão dos homens brancos. Esse caso e esse episódio ficou conhecido com uma frase famosa lá do processo, que dizia assim: separados mais iguais. Ou seja, no entendimento da Suprema Corte para esse caso, que foi usado como precedente em vários estados aí para segregação racial, brancos e negros eram iguais, mas deveriam permanecer separados. Então pessoal, como eu disse, esse caso é de 1892, foi um caso utilizado por vários estados lá dos Estados Unidos para justificar a segregação racial, uma coisa ridícula. E aí o advogado Marshall aqui do filme, somente em 1954 conseguiu vencer na Suprema Corte o caso Brown versus Conselho de Educação, que foi o início do fim da segregação racial nas escolas dos Estados Unidos. O pessoal ainda lutou muito contra isso aí, dizendo que não tinha prazo para acabar com a segregação, e depois
ainda teve que ser emitida uma nova decisão que chamava-se Brown 2 para poder o pessoal atender a Suprema Corte Americana. Marshall morreu em 1992 e deixou um grande legado aí nos direitos civis. Na verdade, ele era conhecido como Senhor Direitos Civis. Sobre Chadwick Boseman, fica aí nossa admiração e nossa reverência, e ainda o último alento aí, né, que a Netflix vai lançar em 18 de dezembro agora, o último filme gravado pelo ator. O filme se chama Voz Suprema do Blues e contará a história da lendária cantora americana de blues, Ma Rainey. Ela é considerada aí a mãe do blues e ela vai ser interpretada aí pela Viola Davis, que foi ganhadora do Oscar aí de melhor atriz coadjuvante em 2017. Então, pessoal, Marshall, Igualdade e Justiça é um ótimo filme aí que eu recomendo a todos assistirem, e a nota que eu dou para esse filme é 4 estrelas. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like aí, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer um pouquinho. Tá? Depois voltem aqui para dizer nos comentários o que acharam do filme. Forte abraço e até a próxima. Wakanda Forever!